Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a independência do Haiti. Na última aula nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos. Então, assim que a gente teve a independência dos Estados Unidos, ela de certa forma incentivou que outras nações americanas também passassem pelo processo de independência. Então, nós temos, na sequência, uma onda de revoltas, né? Se é que a gente pode chamar de revolta, mas de insurreições ou de movimentos pró-liberdade do continente americano. Então, as demais colônias, no continente americano, elas passam a, por um processo de independência. Então, nós vamos ter a independência do Haiti, e se separa, né, do domínio da França, num processo que vai tornar o Haiti a primeira república negra fora do continente africano. E por ser um território formado basicamente por escravizados, né, até então, ela vai incentivar outros países, outras nações escravocratas a fazer o mesmo. Então, a independência do Haiti, ela vai ter uma repercussão muito grande no continente americano como um incentivo, principalmente aos escravizados, na busca não só pela independência, mas pela liberdade, do seu povo. Então, nessa sequência, a gente vai trabalhar a independência do Haiti, tá? Eu vou subir para vocês aqui o nosso PowerPoint. Então, nós temos aqui, né, o título desse capítulo é Os Ecos da Revolução Francesa no Caribe, a Ilha de São Domingos e o Jacobismo Negro. Bom, esse tema, né, esse título desse capítulo, ele, ele é sugestivo por dois fatores. O primeiro é por ser a Ilha de São Domingos, uma colônia francesa e, portanto, os ideais da Revolução Francesa, eles chegam, né, até a Ilha do Caribe. E o jacobino negro, ou jacobinismo negro, por ser, então, os jacobinos, né, os revolucionários franceses, são atribuídos esse mesmo título aos revolucionários escravizados da ilha do Caribe. Então eles ganham esse apelido. E o nosso foco aqui, ele vai ser os movimentos anticolonialistas, né? Então a gente tem aqui a, esse movimento contra o colonialismo francês, as insurreições, né? Os movimentos dos escravizados e a proclamação da República Negra do Haiti. Lembrando que o Haiti só ganha essa nomenclatura após a independência. Antes, ela era conhecida como a, né, Ilha de São Domingos, né? Era a pérola negra francesa no Caribe.
ou a pérola africana, né, no Caribe, por conta do seu potencial econômico, que representava para a economia, da França. E como objetivo, nós vamos, elaborar as hipóteses acerca do caráter anticolonial da independência do Haiti, contextualizar os movimentos separatistas brancos e as relações com a política europeia, e construir argumentos sobre os processos políticos e econômicos e culturais da insurreição dos escravizados e da proclamação da República Negra do Haiti. Então, nós vamos ter aqui, alguns argumentos importantes, né? Processo político, o processo econômico e cultural, desse movimento de escravizados. Então, a gente tem vários aspectos para serem abordados. Nesse contexto, a gente tem duas questões que disparam, né, esse assunto. Então, para iniciar as discussões sobre o processo de independência do Haiti, leia a citação ao lado e responda às questões. Então, nós temos, é, esse pequeno texto, né, esse excerto de texto, que diz o seguinte: em 1789, a colônia francesa das Índias Ocidentais e São Domingos, atual Haiti, representava 2/3 do comércio exterior da França e era o maior mercado individual para o tráfico negreiro europeu. Era parte integral da vida econômica da época, a maior colônia do mundo, o orgulho da França e a inveja de todas as outras nações imperialistas. A sua estrutura era sustentada pelo trabalho de 500.000 de escravos. Então, a gente tem aqui algumas informações importantes, né? A, re- a ilha de São Domingos, ela representava 2/3 do comércio exterior da França, era o mercado individual maior, mercado individual de tráfico negreiro da Europa, ou para a Europa, né? E era a parte integral da vida econômica de maior, porte, né, da colônia, francesa. E ela era também objeto de inveja de todas as outras nações imperialistas. E com um detalhe bastante, chamativo, que era a sua base de sustentação econômica, formada por 500.000 de escravos, escravizados africanos. Então, o seu aporte, né, de mão de obra escravocrata era gigantesco para o período. Como o autor descreve a situação do Haiti? Então, a gente acabou de, citar, né, essas características. O que você sabe sobre a situação atual do Haiti? Bom, atualmente, né, o Haiti é parte de uma ilha, né, que tem uma característica muito, triste no continente americano. É o país mais pobre do continente americano hoje, que enfrenta sérios problemas de ordem natural, tufões, furacões, tornados, tempestades tropicais, terremotos, isso de causa natural. E depois a gente tem os problemas de ordem, social, política e econômica, né? É um país que vive basicamente
da sua agricultura incipiente, passa por conflitos políticos bastante severos e tem uma economia bastante prejudicada por conta das catástrofes de ordem natural e por conta do seu subdesenvolvimento e pela instabilidade política, né, que isso tem trazido para o país. O Brasil, ele teve atuando no Haiti nos últimos acontecimentos de ordem de catástrofes, tanto no terremoto quanto nos conflitos de ordem política, né? Então, a- as bases, os grupos humanitários enviados pela ONU e as tropas militares organizadas pela própria ONU tiveram o Brasil como comandantes dessas incursões humanitárias e militares. E nós temos muitos relatos, né, de militares brasileiros que atuaram lá e que vivenciaram essas situações de extrema pobreza e miséria, não só na questão social, mas também nas questões envolvendo a política, né, e os conflitos sociais do país. Então, existem muitos documentários, muitas reportagens que mostram essa situação bastante recente do Haiti. Então, vocês fiquem à vontade para procurar pesquisar na internet vídeos e documentários, reportagens, textos sobre o Haiti atual, para vocês poderem eh, se inteirar sobre esse assunto, tá bom? Até mesmo para responder essa questão. O contexto histórico da ilha de São Domingos. Então, a gente tem aqui é, uma parte, né, da ilha, uma parte até menor, é o Haiti, e a outra parte é a República Dominicana. O território do Haiti, inicialmente conhecida como Hispaniola, foi uma das primeiras ilhas do Caribe colonizada pelos espanhóis. Sob o domínio espanhol, a ilha foi intensamente explorada com o uso de trabalho forçado dos indígenas ou dos povos originários, né? Com o tempo, os espanhóis desviaram sua atenção para outras regiões, e a parte ocidental de Hispaniola foi gradualmente ocupada por franceses. Em 1697, pelo Tratado de Ryswick, a Espanha cedeu essa parte à França, que a nomeou como Saint-Domingue. A gente não pode esquecer que durante os períodos em que os franceses, né, os corsários, os piratas franceses estiveram no litoral brasileiro, seja na região do Rio de Janeiro, ou então no Nordeste brasileiro, e quando foram expulsos, tanto do Rio de Janeiro como da Confederação dos Tamoios, né, como depois na região do Nordeste, eles acabaram sendo expulsos e acabaram migrando aí para essa região do Haiti e lá acabaram desenvolvendo uma agricultura voltada principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar. E aí a gente tem, né, o mapa da Ilha de São Domingos, onde existem atualmente dois países, o Haiti, de colonização francesa, e a República Dominicana, de colonização espanhola. A centralidade da escravidão. Sob o domínio francês, a colônia tornou-se a mais lucrativa das Américas, com uma economia baseada na exploração brutal da mão de obra africana escravizada para a produção de açúcar, café e outros produtos tropicais.
Nesse cenário, existia uma pequena elite de origem francesa vivendo luxuosamente, enquanto a maioria da população vivia em péssimas condições, além de sofrer maus tratos. A centralidade da escravidão fica evidente na citação ao lado. Antes da citação, só vou comentar um pouquinho a respeito dessa colonização, né? Então, a gente tem uma colonização que foi baseada na produção do açúcar, do café e de outros produtos tropicais, onde convivia uma pequena elite branca francesa que vivia de forma luxuosa, em contrapartida à grande, absurda maioria da população vivia em péssimas condições de vida. Essa elite, ela mantinha o domínio da ilha, né? A administração local, vivia no luxo e na opulência e mantinha sobre si todos os domínios escravocrata. Quando houve a independência e essa elite ela é derrubada, uma nova elite, agora uma elite negra, ela se levanta e aí a gente vai ter uma luta pelo poder local. Então, derruba-se um domínio francês, uma elite francesa, mas, ao mesmo tempo, se levanta uma nova elite, agora uma elite local. É importante a gente destacar, né, que nesse levante dessa elite, né, a gente vai ter sempre o domínio por esse poder, né? Então, a gente tem aqui é, grupos que não querem perder o controle, porque esse controle ele traria sempre alguns benefícios, né? Uma vida mais abastada, uma situação de poder e subjugando os demais grupos. Então a gente tem uma concentração aqui, um domínio, né? Esse poderio, mesmo que ele fosse efêmero. No século XVIII, período de grande riqueza para a França, o Haiti acumulava uma população de 536 mil habitantes, sendo que desse total, 480 mil são escravos, o que representa 90% do total da população local, ou seja, um enorme contingente de mão de obra trabalhando ininterruptamente para produzir riqueza para sua metrópole. Do restante, 56 mil, ou 10% da população, era formada pela elite branca europeia. Assim, pode-se inferir o quão importante era economicamente São Domingos para sua metrópole. Então, a gente tem 90% da população sendo dominada por apenas 10% de uma população elitizada, branca, europeia, e que domina 90% de uma população escravizada, negra, subjugada, que trabalha ininterruptamente para garantir os lucros da metrópole. E aí a gente vai encontrar movimentos que vão resultar numa revolução pela independência do Haiti. Mas algo chama atenção aqui nesse movimento. O Haiti, ele se torna, primeiro, ele vai libertar primeiro os seus escravos e só depois ele vai se tornar independente da França. Então, a abolição da escravatura no Haiti, em São Domingos, ele vem primeiro do que a independência. A Revolução Francesa de 1789 influenciou diretamente o início das revoltas no Haiti. Os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade ressoaram profundamente nos diversos grupos sociais da colônia de São Domingos.
especialmente entre os escravizados. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França, gerou grandes expectativas entre os negros e mulatos do Haiti, que começaram a exigir os mesmos direitos dos cidadãos franceses. Então, era óbvio, né? Se nós estamos falando de uma colônia francesa, e nós estamos falando de uma revolução que ocorreu na França e que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, nada mais justo do que esses ideais também fossem estendidos às suas colônias. Haja ver que essas colônias, elas eram um tentáculo, né, um braço desse território francês, embora fosse uma colônia, mas também deveria ter parte ou a totalidade desses direitos estendidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamados na França, gerou grande expectativa entre os negros e mulatos do Haiti, que começaram a exigir os mesmos direitos dos cidadãos franceses. As tensões aumentaram com as ambiguidades e resistência dos colonos brancos em aplicar esses princípios na colônia, levando em 1791 o início de uma revolta maciça de escravizados. Então, 3 anos depois da Revolução Francesa, nós temos os primeiros levantes, né, as primeiras revoltas de escravizados no Haiti. Aí a imagem, né, uma reprodução, ela traz a revolta dos escravizados, marcadas pelo uso da violência. Relatos e gravuras desse evento circulam pelo mundo e causaram grande preocupação em países escravistas, que também temiam um levante de escravizados. Algo que aconteceu, por exemplo, no Brasil, com a revolta dos alfaiates, na Bahia, né? A Conjuração Baiana, e vai preocupar bastante a, a corte portuguesa, porque esses movimentos poderiam colocar em risco o poder da metrópole e o seu lucro, né, na colônia. Sem falar que as revoltas trariam bastante gastos para o governo, não só para sufocá-las, mas para, de repente, repor as peças, né? As peças aqui são os escravos, que poderiam ser, de repente, até abatidos por conta dessas revoltas. Então, a preocupação era de uma revolta, numa proporção maior e que causasse um prejuízo econômico, para a colônia, no caso aqui no Brasil. A união dos escravizados. Não foram apenas os ideais da Revolução Francesa que influenciaram a revolta. Antes mesmo dela, os escravizados já empregavam diversas práticas de resistência, principalmente culturais. Então, a gente vai encontrar aqui não só as ideias da Revolução Francesa, as ideias que estavam ali, nos princípios iluministas, mas também ideias culturais que vieram, desse povo escravizado. A sua cultura veio junto com eles desde a África. Então, a gente vai encontrar aqui algumas ideias que estavam presentes na questão religiosa, né? O movimento de independência do Haiti foi profundamente influenciado pelas tradições africanas dos escravizados, que formavam uma identidade mais coesa por meio do vodu e outras práticas culturais. Quando a gente fala do vodu, muitas vezes a ideia que a gente tem, quando a gente cita, né, a palavra vodu, a primeira palavra que talvez a primeira imagem que se forma é aquela
do bonequinho todo espetado, né, com agulhas, que é o que mais nos remete à palavra voodoo. Mas voodoo, ele é um termo muito mais amplo para religião, algumas das religiões africanas. Então, são práticas culturais muito mais amplas. E aí a gente tem aqui ao lado um excerto que mostra um pouquinho dessa cultura. Essa resistência se fez justamente sobre a base das crenças antepassadas, desde os navios negreiros, pelo suicídio, pela greve de fome, pela recusa de medicamentos. O vento da revolta começou a soprar. Os negros deixavam os corpos aos brancos e iam reunir-se no mundo dos seus avós. Os historiadores costumavam designar pelo termo morronagem os quilombos brasileiros, a fuga dos escravos das plantações, da cana e oficinas para lugares inacessíveis onde reconstruíam a solidariedade étnica, recriavam suas tradições antepassadas e redescobriam a unidade espiritual para melhor afrontar os senhores brancos. É aí, nessas comunidades de resistência, que se constrói a consciência da autonomia política e cultural dos escravos. Nessa época, o vodu é a religião que realiza a coesão dos escravos, impelindo-os à luta contra os domínios dos brancos. Então, a gente tem, por exemplo, os quilombos brasileiros, eles foram muito mais do que refúgios escravizados. Foram comunidades onde se preservavam a cultura, a língua, a religião, a valores étnicos, morais, tradições, lutas, né, afrontas aos senhores brancos, enfim, era um local de não só de resistência física, mas uma resistência cultural em relação aos senhores de escravos, senhores de engenho no Brasil, por exemplo. Então ele tem uma conotação muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina, né? Que era apenas e tão somente um refúgio dos escravizados. E eles eram inacessíveis, não só no sentido de protegê-los, mas também no sentido de adentrar nessas tradições. Então, nem todos conseguiam ter acesso. Qual é a relação entre a Revolução Francesa e o início das revoltas dos escravizados? Então, existe uma relação entre elas, né? Os ideais da Revolução Francesa inspiravam os escravizados no Haiti a lutar por liberdade e igualdade. A Revolução Francesa encorajou o aumento da escravidão no Haiti, o que resultou nas revoltas. A Revolução Francesa aumentou o poder colonial da França, o que levou às revoltas. Ou a Revolução Francesa não teve impacto significativo no Haiti? Qual delas? Os ideais da Revolução Francesa inspiraram os escravizados a lutar por liberdade e igualdade. Afinal de contas, esses eram os princípios, né? Faltando aqui apenas o ideal de fraternidade. As lideranças. Então, a gente vai encontrar lideranças importantes nesse movimento. Assim como nós tivemos na Revolução Francesa, pessoas importantes que lideraram o movimento, seja do ponto de vista do iluminismo, seja do ponto de vista econômico, social e político, nós vamos encontrar também na Revolução do Haiti pessoas que tiveram contato com essas ideias e que tiveram esse espírito de liderança. A revolta dos escravizados, que começou de forma desorganizada, tornou-se mais séria e perigosa para os interesses franceses, quando emergiram alguns líderes capazes de garantir o agrupamento e a organização das demandas dos escravizados. Então, ela surge inicialmente
num ideal de liberdade. Posteriormente, esse ideal ela vai ganhando corpo à medida que ela vai se organizando de uma forma mais estruturada. O líder mais conhecido foi Toussaint Louverture. Nascido em uma família escravizada, ele tomou a frente do movimento, disciplinando as forças rebeldes. Sob sua liderança, o levante se transformou em uma revolução que desafiou com sucesso as tropas coloniais francesas. O historiador James entende que Toussaint incorporou os verdadeiros ideais iluministas da Revolução Francesa. No ponto de vista do historiador James, ele ele compara, né, o Toussaint como com pessoas tão importantes como é, encontradas, né, apesar de inculto no sentido de que ele não tinha uma formação intelectual tão aprofundada, mas encontrava a linguagem e o tom do Diderot, do Rousseau, do Raynal, do Mirabeau, do Robespierre e Danton. Pessoas extremamente importantes da Revolução Francesa. De certa forma, superou a todos eles. Superou por quê? Porque a Revolução Francesa, obviamente, né, que muito mais ampla, mas precisou de todas e de muitas mais pessoas que a inspirasse, que a organizasse, enquanto que o Toussaint, ele incorporava praticamente todas essas características, né, dessas pessoas. É, pois mesmo esses mestres da palavra falada e escrita, por causa das complicações de classe de sua sociedade, muitas vezes faziam pausas, hesitavam e avaliavam. Toussaint, por ele defender a liberdade dos negros, sem reserva, e isso deu à sua declaração uma força e uma determinação raras nos grandes documentos daquela época. Então, o Toussaint de Louverture, ele não tinha muito tempo para parar, para pensar, para avaliar, para hesitar em algumas circunstâncias. Então, ele leva à frente esse movimento de liberdade, eh, sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Então, ele imprime, né, uma luta pela liberdade com toda a força que ele tinha. E por isso sai com uma grande liderança do movimento de independência. O fim da escravidão e a tentativa de reescravidão. Então, a gente tem um movimento que vem anterior, à própria independência. Pressionado pelas revoltas, o governo revolucionário francês decretou o fim da escravidão em 1794. No entanto, a abolição não foi permanente. Em 1802, Napoleão Bonaparte, ao assumir o poder, restaurou a escravidão nas colônias francesas, buscando recuperar a riqueza advinda das plantações que a liberdade dos escravizados havia comprometido. Essa tentativa de reescravização enfrentou resistência significativa, especialmente no Haiti, onde essa política levou a uma nova revolta com intensos conflitos. Então, a gente tem aqui uma tentativa de tornar novamente escravos aqueles que haviam sido libertos um período anterior. E aí, quando Napoleão Bonaparte assume o governo da França, como imperador, Napoleão Bonaparte, ele tenta reimplantar a escravização e a população do Haiti não aceita e o processo de independência ganha forma. E nós vamos ter, como os quadros, eles são pintados períodos depois desses movimentos, aí a gente vai encontrar a intencionalidade dessas pinturas, né? Diferentemente de uma fotografia ou de uma imagem
de câmera, né, uma filmagem em loco, que a gente tem no momento da ação, uma pintura, ela é elaborada, no caso aqui desses quadros, né, com um período bastante longo depois do fato acontecido, com a tentativa de descrever nesses quadros uma imagem impregnada apenas na memória das pessoas. Então, eles tentam imprimir para o papel aquilo que estava na sua memória. E muitas vezes ela está carregada de intencionalidade. Então, nós vamos encontrar, assim como no quadro da Independência do Brasil, ele está cheio de imperfeições do ponto de vista histórico, social e político do período. Esses quadros pintados sobre a Revolução do Haiti, eles também trazem diferentes pontos de vista. Então, nós temos essa imagem que está na tela, romantizada, né, como se fosse a independência do Haiti conquistada de uma forma pacífica e onde os franceses aceitassem de bom grado. E depois a gente vai encontrar uma outra imagem, que é essa que está atrás aqui do meu cenário, né, aonde a gente tem cabeças rolando, literalmente. Então, esse quadro pintado em 1849 por François Auguste Biard, retratando a abolição da escravidão no Haiti, de 1794. Note como a pintura sugere que a liberdade foi concedida pelos franceses, então, como se os franceses permitissem, com um escravizado aparentemente agradecendo essa ação, ignorando o contexto da revolta dos escravizados. Então, a gente tem aqui uma romantização desse processo. E aqui a gente tem justamente um conflito armado, né? A gente tem um embate e a gente tem nessa imagem, né, um haitiano com a cabeça de um francês nas mãos. Após a restauração da escravidão, em 1802, Napoleão Bonaparte despachou uma grande frota de tropas para sufocar a resistência liderada agora inicialmente por Louverture, que após a captura e morte, né, ele acabou morrendo em combate, foi conduzida por Jean-Jacques Dessalines. Os haitianos enfrentaram as forças francesas com táticas de guerrilha. Então, eles tiveram essa característica, né? Doenças como a febre amarela também dizimaram as tropas francesas, que foram derrotadas. Então, os franceses, eles enfrentam não só as forças guerrilheiras, né, dos haitianos, mas as doenças tropicais, como a febre amarela. A independência do Haiti foi declarada em 1804. Esse conflito garantiu a independência e também marcou a primeira vitória bem-sucedida de uma ex-colônia escravizada como contra uma potência colonial. E o quadro, né, do pintor polonês January Suchodolski. Repare como essa imagem, diferente da anterior, buscou destacar a brutalidade dos haitianos durante os conflitos. Então, aqui, como se os haitianos fossem os vilões da história, né? Brutalidade, usa esse termo, né? Brutalidade pela violência com que decapitaram os franceses. E após a independência e o impacto da Revolução. Após a independência, em 1804, o Haiti enfrentou um período marcado por instabilidade política e econômica. Diferentemente de outros movimentos de independência na América, comandados por uma elite branca, o processo do Haiti foi formado por ex-escravizados, o que acarretou hostilidades internacionais, especialmente da França e dos Estados Unidos,
que impuseram embargos e restrições comerciais. Então, a gente tem aqui os Estados Unidos, que, num primeiro momento, né, nasce como uma nação livre, soberana, e que depois vão imprimir aí uma ideia, né, de pan-americanismo, né, a ideia de América para os americanos, e que vão criar a política do Big Stick, a política do grande porrete, né, aonde qualquer nação que tentasse recolonizar uma nação americana teria que enfrentar os braços dos Estados Unidos. É, e os Estados Unidos faz pouco caso com a independência do Haiti e cria até mesmo embargos e restrições comerciais. Além disso, o Haiti teve que reconstruir a sua economia devastada por anos de guerra e pela destruição das plantações. Foi excluída do primeiro encontro das Nações Americanas Independentes em 1826, então ela não é reconhecida prontamente, né? A Revolução Haitiana, no entanto, teve um impacto profundo no cenário global, inspirando movimentos de independência e resistência contra a escravidão em outras colônias e nações, como eu falei lá no início da aula, né? Que ela inspira outros países, outros povos. E aí a gente tem um relato do historiador brasileiro Marco Morel sobre essa importância. A Revolução do Haiti representa uma referência maior na história da humanidade. Desde a Revolução, resultaram um único Estado Nacional oriundo de uma insurreição de escravos no mundo. Das Américas, o primeiro país a abolir a escravatura e a segunda proclamação da independência. Os protagonistas principais foram os trabalhadores escravizados da Pérola das Antilhas, que, interligados paradoxalmente à Revolução Francesa, destruíram a escravidão, o domínio colonial, exterminaram a maioria da população branca e as tropas de Napoleão Bonaparte, enviadas para combatê-los, derrotando militarmente três potências coloniais: Espanha, Inglaterra e França. Então a gente tem aqui um marco, né, importante na história da independência dos países do continente americano e da abolição da escravatura, não só no Haiti, na América, mas no mundo de modo geral. Nós temos esse vídeo, eu vou deixar para vocês o link, né, que vai falar sobre a importância das mulheres na Revolução do Haiti. Ela tem uma conotação extremamente importante porque essas mulheres elas vão ter um papel fundamental. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link. Se eu não conseguir, eu vou depois disponibilizar para vocês.
Tá aí um vídeo, né, que mostra a importância das mulheres na Revolução do Haiti e que a história, né, ao longo do tempo, é, muitas vezes deixou o papel ou a importância das mulheres, de modo geral, renegado a um segundo plano, ou muitas vezes até nem cita, né, a importância dessas mulheres. E que a gente precisa sempre destacar, né, que a impressão que dá é que essas revoluções elas acontecem num cenário exclusivamente masculino. E isso não é verdade, nunca foi, né? Nenhuma revolução acontece em que não exista, mulheres envolvidas. E a gente precisa resgatar esse papel importante, né, que elas têm na história, ao longo da história. Tiveram, têm e sempre terão. É, e aqui a gente tem alguns artigos importantes, né, da Revolução, da Constituição do Haiti de 1805, e com base nesses artigos, a gente vai responder algumas questões, né? Então, artigo 1. O povo que habita a ilha, anteriormente chamada de São Domingos, concorda em formar-se em um Estado livre, soberano e independente de qualquer outro poder no universo, sob o nome de Império do Haiti. A escravidão, embora seja um império, tá, gente? É um império, mas não tem imperador, porque se torna uma república. A escravidão é para sempre abolida. 3. Os cidadãos do Haiti são irmãos. A igualdade perante a lei é incontestavelmente reconhecida e não pode existir títulos, vantagens ou privilégios, exceto aquele que resultam necessariamente da consideração e recompensa pelos serviços prestados à liberdade e à independência. Nenhum homem branco, de qualquer nação que seja, poderá pisar nesse território com o título de mestre ou proprietário, nem adquirir qualquer propriedade nele no futuro. Os haitianos serão doravante conhecidos apenas pela denominação prévia, aliás, pela denominação genérica de negros. Então, é uma constituição onde fica muito clara, né, a origem desse povo, e os seus direitos, são estabelecidos de uma forma que eles não permitem, né, a interferência de nenhuma outra nação em qualquer condição que seja. Como a Constituição do Haiti de 1805 reflete os ideais e objetivos do processo de independência que resultou na emancipação da colônia de São Domingo, 2. A análise e o impacto dos artigos 12 e 14 sobre a integração social e a identidade nacional dos haitianos após a independência, como essa disposição buscavam consolidar a unidade e a harmonia social no novo Império do Haiti, lembrando, né, que esse império é apenas o nome do país, é um império que não tem imperador. E a gente tem, para sintetizar os principais pontos da aula, responda as questões. Quais foram os principais motivos que levaram à inclusão do processo da independência do Haiti? Qual foi o impacto global da independência do Haiti e por que ela se diferencia dos outros processos? E nós vamos ter é, essas questões. Considere as afirmações abaixo sobre a história do Haiti no século XIX e XX. Quais estão corretas? Lendo o texto abaixo e associando-os ao processo de independência das Américas Espanhola e Francesa, é possível concluir que aí nós temos as nossas referências bibliográficas e é,
nós terminamos aqui, né, o, a aula e vocês deverão responder as questões para que nós possamos corrigir, né, na próxima aula e tirar qualquer outra dúvida que venha a surgir e comentar, né, mais algumas questões relacionadas, então, à independência do Haiti, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar, continuar falando sobre a independência das nações americanas. Na sequência, nós vamos falar, de nações espanholas, que vão surgir, nações independentes que foram colônias, da Espanha, tá bom? Não? Então, nós nos encontraremos na próxima aula sobre, o tema Independência da América Espanhola. Até a próxima aula.